Então vamos lá. O problema do cavalo do presidente diz assim: eu tenho um pasto circular de raio R e meu cavalo está preso a um morão da cerca por uma corda de comprimento X. Qual deve ser o comprimento dessa corda para que o cavalo coma somente a metade do capim do pasto? Então veja lá, R é o raio do pasto, X é o comprimento da corda. Observa que se o comprimento da corda for igual ao raio, essa corda vai passar aqui, ó. Quando o cavalo esticar, ela vai passar no centro, vai dar menos da metade da área do círculo. Então, esse comprimento X é um pouco maior que o raio, veja aqui. Então veja, nesse desenho é o seguinte, que MA é igual a MB, que é igual a MC, que é igual ao valor X, ó, X, X e X. Veja que X é um pouco maior que R, para dar metade do círculo. Então, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos calcular a área desse setor aqui, ó, AMB, esse setor que está aqui em vermelho. Vamos calcular essas duas áreas e somar isso aí tudo. Igualando isso tudo que está em vermelho ao quê? A metade do passo raio R, ou seja, πr ao quadrado sobre 2. Entendeu? Para calcular, vamos calcular desse setor aqui, o ângulo 2θ. E para calcular esse segmento circular e esses são idênticos, né? Equivalentes, tem a mesma área. Você faz assim, ó, calcular a área desse setor aqui, ó. Eu vou mostrar, tá? Calcular a área desse setor todo, ó, essa fatia toda, e tirar a área desse triângulo aqui. Subtrair a área desse triângulo, você vai ter a área desse setor. Mais a área desse setor grande aí vai dar a área que nós queremos. Vamos igualar essa área a metade da área do círculo de raio R, que é PR2 sobre 2. A área do setor circular AMB, esse setor aqui, é o ângulo 2θ, vezes o lado ao quadrado, o ao lado é x, dividido por 2. Então, a área desse setor aqui, grande, ó, em vermelho, é πx ao quadrado. Vamos agora calcular a área do segmento circular de corda AM. Esse segmento circular aqui, ó. Depois a gente dobra o valor, porque eles têm o mesma área, tá? Como é que calcula? Nós vamos calcular então, repetindo, ó. Nós vamos pegar o setor AOM, esse setor todo aqui, AOM, e subtrair a área desse triângulo, tá? Como é que é a área desse setor aí? Vamos lá. O setor AOM. Você viu no desenho aqui que o ângulo do setor é π menos 2θ. Por quê? Porque esse ângulo é θ. Esse também é θ. Por quê? Esse triângulo é isósceles, porque aqui é raio, que também é. Então esse é π mais π, θ mais θ dá 2θ. π menos 2θ é esse aqui, para a soma dá 180, né? Então como é que calcular a área desse setor? É o ângulo vezes o lado ao quadrado dividido por 2. Ó, o ângulo π menos 2θ vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Menos a área do triângulo. A área desse triângulo aqui, AOM. Como é que é a área do triângulo? Olha lá, lembra dessa fórmula lá do ensino médio? O lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Ó, o lado vezes o seno desse ângulo dividido por 2. R vezes R vezes seno de π menos 2θ sobre 2. Vamos resolver isso aí? Agora, observa que seno de π menos 2θ é o seno de 2θ. Seno de 2θ. Então vai ficar assim, ó, π menos 2θ R2 sobre 2 menos R vezes R ao quadrado, seno de 2θ sobre 2. Isso aqui está tudo sobre 2. Qual é o fator comum? R ao quadrado sobre 2, não é? Que multiplica π menos 2θ menos seno de 2θ. Mas não são dois segmentos equivalentes? Dois segmentos circulares equivalentes?
Então eu multipliquei isso aqui por 2. Multiplicando por 2 vai cancelar 2. Vai ficar r ao quadrado, π menos 2θ menos seno 2θ. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos somar essas duas áreas que nós acabamos de calcular. Depois você volta a fita e estuda. Beleza? Somando as áreas, igualando a metade da área do pátio a r, olha a soma das áreas. πx ao quadrado mais aquele valor que eu acabei de calcular igual a πr ao quadrado sobre 2. Agora, sendo x relativo a r, eu tomei o raio igual a 1, correto? Igual lá no círculo trigonométrico. Peguei o raio igual a 1. Então vai ficar, agora vou multiplicar por 2 lá, ó, 2θx2 mais 2r2 vezes π, mas o r é 1, entendeu? Então vai ficar 2 vezes π, 2 vezes 2θ menos 4θ, 2 seno 2θ igual a π. Cancelei o denominador 2. Agora eu vou isolar x, certo? X ao quadrado. Então vai ficar π menos 2π, vai passar para o segundo membro, vai ficar menos π. Mais 4θ menos 2 seno θ sobre 2θ, que está dividindo o x ao quadrado. Agora isola o x. Está aqui isolado o valor de x. Porque 4θ sobre 2θ vai dar 2, mais 2 seno 2θ menos π sobre 2θ. Equação 1. Agora veja lá. Pelo teorema dos cossenos, eu também posso obter x, uma equação com x. Para que eu estou fazendo isso? Obter duas equações com x. Para poder igualar as duas e obter uma equação só com θ, porque eu estou atrás do ângulo θ. Eu quero determinar a medida do ângulo θ. Por quê? Porque se eu determinar θ, eu determino x. Porque se eu tiver θ, eu tenho os três ângulos, eu determino os lados do triângulo, pelo teorema dos cossenos. Tá? Então, vai ficar assim, ó, pelo teorema dos cossenos aí, vai ficar o lado oposto ao ângulo, π menos 2θ, x ao quadrado é igual a R2 mais R2, 2R2, menos 2R2 cosseno de π menos 2θ. Mas o cosseno de π menos 2θ é menos cosseno de 2θ. Então isso vai ficar quanto? Colocando 2R2 em evidência, 2R2 que multiplica 1 menos cosseno de 2θ. Mas o raio é 1, lembra? Que eu tomei o raio como 1. Então aqui r ao quadrado vai dar 1, vai desaparecer. Então vai ficar x é o quê? Raiz quadrada desse valor aí, 2 que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. Agora o que nós vamos fazer com essas duas equações? Igualar as duas. Nós vamos igualar essas duas equações para obter uma equação só com θ. Entendeu o objetivo da coisa? Então olha lá como é que vai ficar. Igualando 1 e 2, vou ter uma equação de variável θ. Igualei as duas, todas as duas têm raiz, lembra? Eleva ao quadrado, certo? Multipliquei 2θ vezes 2, e aqui também, depois que elevei ao quadrado, tirou o radical, né? 2 vezes 2θ, 4θ. Agora, 4θ com 4θ cancela. O que sobrou? 2 seno θ menos 4θ cosseno de 2θ igual a π. Passei o π para o segundo membro. Dividindo por 2, eu cheguei a essa equação. Seno de 2θ menos 2θ cosseno de 2θ igual a π sobre 2. Agora, veja bem, como que nós vamos resolver essa equação? Eu agora só tenho uma equação de variável θ, que é o que eu quero. Observa o seguinte. X é pouco maior que R. Você viu lá no primeiro desenho que o X é um pouco maior que o raio? Tem que ser, né? Para pegar metade do prazo. Se o X é um pouco maior do que... Olha, esse triângulo é isósceles, R e R. Esse X é um pouco maior do que os outros dois lados. Certo? Nós vimos no desenho. Conclusão, o θ é um pouco menor que 60. Confere, porque se os três lados fossem iguais, cada ângulo seria 60. Mas como esse lado aqui é um pouco maior, esse ângulo é um pouco maior, ângulo oposto ao lado, tá vendo? Não tem um teorema assim que mostra isso? Lado maior oposto ao ângulo maior e vice-versa, né? Então, esse ângulo é um pouco maior que 60. Conclusão, o ângulo θ tem que ser um pouco menor que 60. Então, por aí, a gente já começa a raciocinar. Se o θ tem que ser um pouco menor que 60, primeiro, eu vou
substituir o 2θ aqui dessa equação por y. Substituir por y, olha lá, fazendo 2y igual a θ, então vai ficar assim, ó, seno de y menos y cosseno y é igual a π sobre 2. O que é π sobre 2? Aproximadamente 1,57. Com θ menor que 60, você viu que ele é menor que 60. E sabendo que 1 radiano é aproximadamente 57 graus, olha bem, o ângulo é menor que 60. 57 é menor que 60, corresponde a 1 radiano. Aí o que eu vou fazer? Olha aí o que eu fiz. Aqui, né, para ficar mais visível, o que eu fiz? Vou substituir o y por 1 radiano, para ver o que vai dar. 1 radiano, seno de 1 menos cosseno de 1 deu 0,3. Eu quero aproximar desse valor aqui. Então agora eu fui para o y igual a 2 radianos. Seno de 2 menos 2 cosseno de 2 deu aproximadamente 1,74. Valores aproximados. Passou do valor que eu quero, que é 1,57. Conclusão. O y que eu quero, ele está entre 1 e 2 radianos. Tá bom, pessoal? Entre 1 e 2 radianos. 1,8. Seno de 1,8 menos 1,8 cosseno de 1,8, 1,38. Substituindo lá, né, pessoal? 1,38. Ainda não... Vamos no 1,9. 1,9 aproximou para 1,56. 1,56, olha aqui. Assim, eu considerei y igual a aproximadamente 1,9. Mas o que é o y, né? 2θ? Se 2θ é 1,9, o θ é quanto? É 0,95, não é metade de 1,9? Agora transformei isso aqui em graus. Π radiano, 180 graus, 0,95 radianos é o valor θ. Quanto deu isso? 54,4 graus, aproximadamente o ângulo θ lá do primeiro desenho. Aproximadamente isso. Agora, vamos calcular agora o x. Nós já temos o θ, vamos calcular o x. Voltando àquele triângulo, já temos o θ. Então esse aqui vale quanto? 71,2, não é? Porque é 180 menos a soma daqueles. Pelo teorema dos cossenos, olha o que vai acontecer aí. Aqui, por enquanto, na minha resolução, x ao quadrado, R2 mais R2, menos 2R ao quadrado, cosseno de 71,2, não é? Que é 0,32. Resolvendo essa equação, 2 vezes 0,32, 0,64, x é igual a raiz quadrada de 1,36R ao quadrado, que 2 menos esse valor dá esse. O x deu aproximadamente 1,166R. Veja a resposta da revista do professor de matemática. Na revista 24, segundo semestre de 1993, eles resolveram e chegaram nessa equação, mas não resolveram essa equação. Eles só disseram o seguinte, que a partir dessa equação, através de cálculo numérico e cálculo gráfico, chega-se a θ aproximadamente 54,35 graus e x aproximadamente 1,16566R. Observe a minha resposta. Eu achei 54,4 graus. E o que eu achei? 1,166, 1,165, etc. Então, a minha resolução, ela está muito boa, porque eu cheguei a uma equação e resolvi a equação. Aqui eles não resolveram essa equação. Inclusive, uma equação um pouquinho até mais complicada do que aquela minha, né? Aquela do y que eu resolvi aí, né, gente? Essa aqui, ó, que está aí em vermelho, sendo 2θ menos 2θ, cosseno de 2θ igual a π sobre 2, que eu substituí por y e nós resolvemos. Então, vê que a minha resolução está muito boa. Está aí, então, resolvido o problema do cavalo do presidente. Está terminando aqui, poucos segundos. Calculei o tempo certinho, o meu tempo de filmagem, tá certo? Pessoal, bons estudos. Abraço, tchau, tchau.